Continuando com o mesmo caso, vamos fazer mais um exercício, tá? Eu tenho aqui 25, que não é uma exponencial, é só um número, vezes 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 125 elevado a 4x menos 12. Então, o que eu farei? Eu vou transformar o 25 em 5 elevado ao quadrado. Eu vou repetir a exponencial que tem base 5, porque eu já está na base que eu quero. E eu vou escrever o 125 como sendo 5 ao cubo elevado a 4x menos 12. Tá? Aqui eu posso aplicar, repete a base, somos expoentes, vai ficar 5 elevado a, só tem x aqui, que é 2x, 2 com menos 1 vai dar mais 1, e aqui a gente multiplica o 3, então vai ficar 3 vezes 4x, 12x, 3 vezes menos 12, menos 36. Eu posso cortar aqui as bases, porque a gente está trabalhando com mesmo exponencial dos dois lados. Então a gente vai igualar agora 2x mais 1 com 12x menos 36. Tá? Nesse caso, eu já vou jogar o x para cá, porque o 12 é maior. Então eu vou ter 12x com menos 2x vai dar 10x. E esse 1 com mais 36 vai dar 37. Logo, o x que eu estou procurando é 37 dividido por 10, para eu deixar ele sozinho, que é a mesma coisa que 3,7. Certo? Então, o meu conjunto de solução é apenas o número 3,7. Agora, um outro caso que é até bem fácil trabalhar é quando você tem uma expressão exponencial de um lado e o número 1 do outro lado. Por quê? Porque 1 ele pode ser escrito como qualquer exponencial elevado a zero. Então eu posso escrever, por exemplo, que 1 é igual a 2 elevado a zero. Eu posso escrever que 1 é igual a 5 elevado a zero. Eu posso escrever que 1 é igual a 40 elevado a zero. Isso é infinito. Eu posso fazer para qualquer base positiva diferente de 1. Certo? Então, nesse caso, se eu tenho uma exponencial igualada a 1, é só pegar esse 1 e escrever nessa mesma base elevado a zero. Então, já está resolvido, basicamente. Então, eu vou ficar aqui 5 elevado a x ao quadrado menos 25 é igual a... Eu vou pegar esse 1 e escrever como 5 também. 5 elevado a zero. E aí, de graça, eu já posso fazer o corte e cair na resolução dos expoentes. Então eu vou dizer que x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau incompleta, a gente chegou a ver na última aula, é só isolar o x. Então vai dar que x é igual a 25, x ao quadrado é igual a 25, e que x é igual a mais ou menos raiz de 25. O que vai dar pra gente um conjunto solução com dois possíveis resultados, que é menos 5 ou mais 5. Certo? Aqui, por exemplo, 3 elevado a x menos 4, tudo isso elevado a 2x é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e eu vou multiplicar os expoentes, tá? Então, vai ficar o quê? 3 elevado a x vezes 2x, 2x ao quadrado. Menos 4 vezes 2x, menos 8x. Isso é igual a 1. Sendo que o 1 eu também posso colocar na base que eu quiser. Nesse caso eu vou escolher o 3, porque é interessante. Então eu vou escolher esse cara como sendo 3 elevado a zero. Nesse caso eu também posso cortar. E eu vou ficar com uma equação do segundo grau para resolver. Tá? Lembrando aqui, como a gente fez na nossa última aula, eu vou calcular o delta. Tá? Eu tenho aqui que A vale 2, B vale menos 8 e o C vale 0. Eu vou usar essas informações para calcular o discriminante, que é, quem é que lembra aí? B ao quadrado
menos 4ac, que nesse caso eu vou ficar com menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0, esse 0 não conta, isso vai dar 64. Como 64 é maior que 1, eu garanto que existem raízes reais e diferentes. Lembrando que quando o delta é positivo, raízes reais diferentes. Quando o delta é zero, raízes reais repetidas. E quando o delta é negativo, raízes complexas e conjugadas. Tá certo? Daqui, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte para mim, que o x que eu estou procurando, ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? O oposto do b é trocar o sinal aqui. O menos 8 vai virar mais 8. Mais ou menos, raiz 64 é 8, sobre 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o que vai acontecer? Quando for mais aqui, 8 mais 8, 16, sobre 4 é 4. E quando for menos, 8 menos 8 dá 0, e 0 dividido por qualquer número não nulo também é 0. Tá? Então aqui eu consigo encontrar as duas soluções, que é 0 e 4. E o quarto e último caso, que é um pouco mais trabalhoso, é quando a mesma exponencial, a mesma base, ela aparece na soma e na subtração. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque potência tem boas propriedades quando nós trabalhamos com produto de divisão. Quando a gente trabalha com soma e subtração, não tem propriedade interessante nenhuma. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 2 elevado a x, eu vou repetir. 2 elevado a x mais 2, eu vou abrir. Isso aqui vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, porque nesse caso, se eu multiplicar, eu posso repetir e somar em cima, que é o que eu fiz. Mas aqui eu vou abrir também. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4 é igual a 84. Como eu tenho 2 elevado a x multiplicando nas 3 parcelas da equação, eu posso colocar esse 2 elevado a x em evidência. Então eu vou ficar com 2 elevado a x que multiplica. Como aqui não tinha nada, eu vou deixar o 1, mais aqui eu vou deixar o 2 ao quadrado, mais aqui eu vou deixar o 2 à quarta, isso tem que ser igual a 84, certo? Resolvendo a nossa continha, eu vou ficar com 1 mais 4 mais 16, que é igual a 84. 2 elevado a x, que multiplica 5 mais 16, 21. 21 igual a 84. Eu vou dividir os dois lados por 21. Esse 21 vai embora, sobra apenas 2 elevado a x. 84 por 21 é 4. O que eu faço aqui agora? Eu escrevo esse 4 como 2 ao quadrado. E aí sim eu posso cortar as minhas bases e concluir que x é igual a 2, ou que a solução para o meu problema é apenas o número 2. Ok? E para fechar aqui, da mesma forma, 5 elevado a x menos 1 mais 5 elevado a x mais 1 é igual a 130. O que eu vou fazer para resolver esse exercício? Eu vou separar aqui, isso aqui vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1 é igual a 130. Novamente, eu vou colocar o 5 elevado a x em evidência, porque eu consegui com que a exponencial ela repetisse nas duas parcelas. Tá? Vai ficar 5 elevado a x, que multiplica. O que sobra aqui? 5 elevado a menos 1, mais 5 elevado a 1. Certo? Bom, 5 elevado a menos 1, eu posso escrever como 1 sobre 5. E 5 elevado a 1 é o próprio 5.
Para eu conseguir desenvolver essa equação, eu preciso juntar isso numa só fração. Eu vou fazer um MMC, eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5, que é 25, mais 1, que vai dar 26. Então eu vou ficar que 5 elevado a x vezes, essa soma aqui vai dar 26 sobre, repete a base, que é 5, é igual a 130, tá certo? O que acontece? 26 pode ser escrito como sendo 13 sobre 13 vezes 2 sobre 5. E 130 pode ser escrito como 13 vezes 10. Então, a gente vai cortar esse 13 com esse 13. Vai ficar que 5 elevado a x é igual a 10 vezes. Esse 5 vai para o lado de lá subindo, esse 2 vai para o lado de lá descendo. Tá? Então isso aqui vai dar 50 sobre 2, que é igual a 25. 5 elevado a x é igual a 25. 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao quadrado. Corta e, finalmente, nós conseguimos que x é igual a 2 também. Né? A nossa solução vai ser o 2. Então tá aí os nossos casos de resolução para equações exponenciais.